você atuar com inteligência dentro de cibersegurança é primordial para você sobreviver hoje em dia, né? Hoje você tem um volume de logs, transações, inteligência ali se tornou um dos pilares principais de cibersegurança hoje em dia pelo cenário que a gente vive hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, primeiro podcast de cibersegurança do Brasil, de novo aqui com vocês. E aqui hoje a gente vai falar sobre o poder da inteligência na defesa cibernética. Um tema quente, a gente vê cada vez mais pessoal falando de threat intel, de inteligência de ameaças, de modelagem de ameaças e um pouco de tudo. E para falar sobre isso com a gente hoje, do meu lado eu tenho o Carlos Grilli, Head de Cybersecurity na Conta Simples. Obrigado, Carlos, pela presença. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu demais. E também Ricardo Durães, gerente de segurança cibernética na Bradesco Seguros. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Durães. Brigadão. E, mais uma vez, Léo Conte, Leonel. Tamo aqui, Mateuzinho. Bora? Bora. Boa, bom demais. Então, antes de falar de dados, a gente tem algumas estatísticas interessantes aqui. Eu lembro que há não muito tempo atrás a gente falava muito em defesa de um incidente, de um ataque. Aquele ataque que a gente tinha que ficar prestando atenção em um ataque. Hoje em dia, de verdade, a gente tem que impedir todos os ataques. A gente está sendo inundado por ameaças, tentando invadir nossos sistemas, tentando levar as informações, ludibriar nossos usuários. Então é um jogo que virou de ser muito assertivo naquele único ataque para um modelo muito mais de agilidade cibernética. Então a gente tem que ser muito mais ágil no dia a dia, muito mais ágil para identificar ameaças, muito mais ágil para responder aquelas ameaças. E aí a gente traz aqui a questão de inteligência. Como é que a gente consegue, nós como líderes de defesa cibernética em organizações as quais a gente representa, como que a gente traz essa inteligência para o nosso jogo? E a gente traz aqui um dado que foi publicado no portal CSO Online, que muitos de nós frequentamos frequentemente, e foram ouvidos, eles divulgaram um relatório que foram ouvidos 1.000 gestores de segurança com empresas com faturamento de mais de 200 milhões de dólares, então empresas relevantes, e com mais de 2.000 funcionários em vários países. E descobriram que 93% dos entrevistados, dos CISOs, estão preocupados com ameaças da Dark Web. O que acontece nesse mundão que a gente muitas vezes não tem visibilidade. E somente 21% dos CISOs tem algum recurso, 21% dos CISOs não tem nenhum recurso de inteligência de ameaças, ou seja, eles não conseguem monitorar. Estou falando de 1/5 desses CISOs não tem visibilidade. E eles observaram também que somente 46% dos CISOs consomem algum relatório de inteligência de ameaças regularmente, com alguma frequência. Ou seja, tem uma preocupação muito grande, mas uma grande maioria deles até tem uma visibilidade, mas tem um tanto que não tem. E a gente começa eu queria desmistificar o termo inteligência para não ser só threat intel. E aí eu queria jogar na mesa o que mais que a gente entende como inteligência para o nosso negócio, para as nossas atividades de defesa cibernética. Bora começar aí, Carlos, sem querer te jogar na fogueira aqui já, mas já jogando. Bora. Eu acho que a primeira coisa mais importante, antes de a gente começar a analisar muito ameaças, acho que é dividir em alguns grandes setores, né? Pessoas, processos e tecnologia, acho que é uma coisa fundamental, né? Então, quando a gente fala de ameaças, a tecnologia ela é super interessante, ela é super relevante, puxar um pouquinho mais para a parte de ameaças, né? Então, você tem aqueles logs de monitoramento de dados de cartão de crédito, de credenciais vazadas, esse tipo de informação é super relevante, mas se a gente não tiver uma pessoa pilotando, uma equipe sustentando, ou tiver um processo, por exemplo, para identificar e mitigar, derrubar esse tipo de atuação, ele acaba se tornando algo em vão, né? Muitas vezes a gente deposita muito esforço, energia e principalmente investimento em tecnologia, mas a gente às vezes esquece ou a capacitação ou o piloto. Então, Boa. Isso daí acho que é uma coisa super interessante. E acho que uma outra coisa que é super relevante é conhecer muito bem o cenário que está implementado e que está inserido, né? Eu recentemente acabei de vir numa experiência de 5 anos num banco de câmbio e vim de uma recente jornada ali na parte de plataforma de gestão de despesas, né? Pagamentos de uma maneira geral. E os cenários são totalmente diferentes de câmbio e de plataforma de despesa, né? Então,
a ameaça, a maneira como são tratadas, por exemplo, as ameaças relacionadas à antifraude, aos danos cibernéticos, falar danos aos ativos de tecnologia são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que pessoas, processos e tecnologia é o primeiro ponto e conhecer muito bem, acho que o cenário é importantíssimo para saber as ameaças internas e externas, né, chama assim. Boa, excelente. Nesse sentido, o Threat Intel, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, ele entra nesse tripé. Não adianta você ter uma plataforma te jogando informações se você não tem alguém interpretando aquilo e tomando as decisões ágeis do jeito que a gente precisa, né? Durães, inteligência em geral, o que passa pela cabeça? Cara, assim, eu acho que uma coisa bacana, assim, pra gente poder começar também a entender um pouquinho por que a inteligência passou a ser algo tão importante, é entender até um pouquinho da evolução das empresas, tecnologias. Alguns anos atrás, a defesa cibernética era muito baseada em perímetro, né? As empresas eram pouquíssimo conectadas entre si, né? Então, você ter uma robustez ali no seu perímetro era o que você tinha ali para te dar um sono tranquilo. Você ficava tranquilo. Você ficava exatamente tranquilo, né? E assim, o mundo foi mudando, hoje a gente é hiperconectado, isso não é diferente nas empresas, então o número de parceiros, o número de APIs, o número de sites, aplicativos, esses aplicativos integrados às outras soluções externas. Então, o perímetro acabou. Né? Simplesmente acabou. Então, perfeito. Saiu da mão, você já não tem algo físico para você cuidar, você não tem algo prático ali. Você tem, obviamente, uma complexidade de informações trocadas, informações armazenadas, integrações. Então, a inteligência, ela é o caminho para você começar a moer todo esse volume de informações, integrações ali, de forma que você consiga rastrear os seus perigos, os seus problemas. Então, acabou que, de fato, você atuar com inteligência dentro de cibersegurança é primordial para você poder sobreviver hoje em dia, né? Perfeito. Hoje você tem um volume de logs, transações, e esses dados muitas vezes estão espalhados de uma forma que, se você não tiver a capacidade de detectar e correlacionar, e até mesmo fora da tua barreira, quando aquilo fugir do seu controle, você conseguir de alguma maneira ter a chance de detectar que aquilo aconteceu, você acaba tendo um risco muito grande, né? Hoje em dia o cenário é muito diferente, né? Então, eu acho que, de fato, a inteligência ali, ela se tornou um dos pilares principais de cibersegurança hoje em dia, pelo cenário que a gente vive hoje. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala aí eu já vou entrar um pouco mais no detalhe de Threat Intelligence. Quando a gente olha para Threat Intel, a gente tem praticamente 2 períodos de ação. Então, você tem um dado, informação que já foi vazada, e você tem uma conversa, um acordo, um planejamento de um ataque. Então, você está falando de passado e futuro no mesmo serviço, modelo de inteligência que você consegue monitorar, etc. Que obstáculos ou que dificuldades que vocês veem hoje nas organizações de ter um serviço de Threat Intelligence que funcione? Que muitas vezes é isso, a gente tem uma plataforma que cospe um monte de informação na gente e aí, beleza, você tem tecnologia, mas você não tem nem processo nem pessoas. São pessoas e processos as dificuldades ou não? Como é que é isso na experiência de vocês, do mercado, com os pares de vocês? E eu posso adicionar só mais uma pergunta no meio para vocês formularem? O que vocês esperam, né? Que a gente, quando está sentado do lado... como vocês, gestores de cibersegurança ou gestores, superintendentes, diretores que seja, o que você espera de receber? Porque muitas vezes a galera vende Threat Intelligence como uma plataforma que gosta um monte de coisa para você, tem um acesso VIP lá e é isso que te entregam. Será que é isso? Então, adiciona essa pimenta aí na pergunta de vocês aí, por gentileza. Eu acho que o primeiro obstáculo, eu acho que seria mais a parte de pessoas. Cada vez mais difícil de capacitar pessoas, cada vez mais difícil. A régua está muito, muito alta, né? Às vezes a gente exige já que o profissional de nível de entrada já tenha 3 anos de experiência, né? O que acaba sendo um modelo mais utópico, né? Então acho que esse é o primeiro trâmite. E aí sempre o básico muito bem feito, acho que é uma coisa que vale a pena bastante destacar, né? Então, perfeito. Conhecer muito bem de banco de dados, conhecer muito bem de redes, conhecer muito bem de sistemas operacionais,
Acho que um grande valor, um grande conhecimento para mim, na minha opinião, é estar antenado com as notícias, acompanhar o mercado, acompanhar o que aconteceu, por exemplo, no varejista, o que aconteceu no ambiente financeiro, o que aconteceu no ambiente de manufatura. Eu acho que isso é importante porque, por mais que sejam desafios um pouco diferentes, ainda tem um conjunto de metodologia, um conjunto de processos que seguem mais ou menos uma característica para explorar uma fraude, para explorar uma credencial, para explorar uma plataforma, né? Então, eu acho que o obstáculo de pessoas, de tecnologia do ponto de vista de... Exatamente isso que comentou, né? Muitos alertas, muitos logs, mas o que realmente está batendo no meu produto? O que realmente pode me causar um dano reputacional, um dano financeiro, um dano de imagem, né? O quanto que um regulador pode me penalizar do ponto de vista de eu não ter a atenção devida naquelas quantidades de alertas, né? E sempre tentar ter uma visibilidade do ponto de vista de, putz, será que aquelas 6 tentativas de acessos que não tiveram sucesso pode ser um indício de alguma coisa que pode se comprometer a um risco muito maior, né? Então, eu acho que esses obstáculos, filtrar, preparar, capacitar, acho que são os mais valorosos, assim. Acho que o Carlos falou muito bem, assim, acho que eu acredito bastante nessa questão de processos e pessoas. É que eu acho que um dos erros principais ali de expectativa quando você contrata um Threat Intel ou quando você monta uma equipe de Threat Intel é achar que aquilo ali é um caminho é uma via de mão única, né? Você achar que aquele serviço ali vai trazer as coisas completamente prontas e vão ser super assertivas e vão ser... Na verdade, o Threat Intel, o sucesso de um Threat Intel bem feito, ele tem muito a ver ali com um ciclo de melhoria contínua, né? Primeiro você tem que ter uma base muito bem feita ali para entender o seu ambiente, os seus ativos, você municiar aquela operação para que ela esteja corretamente calibrada ali para fazer os monitoramentos de forma assertiva, correta. E é muito comum, até pelo volume de informações que hoje em dia é tratado, você tem um volume de falso positivo enorme. Você precisa ter pessoas ali capacitadas para fazer um tratamento, para fazer uma curadoria, para fazer uma melhoria contínua, e você esperar esse período de maturação ali para, de fato, ali em algum momento você alcançar uma curva que você tem já uma senioridade aplicada e você consegue ser assertivo nas suas descobertas. Assim, o que vem de Threat Intel já causa arrepio, né? Ela fala, pô, você tá vindo de lá, certeza que é bucha, né? Porque tem aquela sensação inicial que vem um monte de coisa. Muitas vezes aquelas coisas ou são irrelevantes, ou aquele famoso, aquela descoberta requentada. Puxa, isso aqui foi um incidente de 2 anos atrás que já foi, já sofremos, já choramos, já superamos, já. Então, assim, tem esse período inicial que depende muito ali de uma retroalimentação e acho que ele é fundamental ali para você, de fato, ter um serviço funcionando. Então, se você, às vezes, não tem uma equipe, não é preparado... Ou então, muitas vezes, se você não conhece exatamente o seu ambiente para poder você fazer uma calibragem correta, muitas vezes pode ter uma frustração ali. Você pega um serviço, você tem um volume grande de coisas, você fala, poxa, eu não tenho nem time para tratar esse volume de coisas, e acaba se frustrando, achando que talvez aquilo não fosse exatamente relevante. Sim. Então, eu acho que é um dos obstáculos, né? Como é que a gente faz um processo ali dessa curva de aprendizado e maturação de um serviço de Threat Intel? Perfeito, perfeito. Eu acho que está muito em linha com o que a gente vê no mercado, quando a gente está entrando em algumas conversas com os clientes, e eles falam, não, já tem um serviço de Threat Intel. Beleza, como é que tá? O cara já senta, já arrepia, já fala, cara, muitos falsos positivos, informações defasadas, etc. E o modelo que a gente vê funcionar muito bem é o modelo, fala, cara, achei credenciais vazadas. Vamos testar isso no seu ambiente? Vamos validar se isso é realmente um problema ou se é uma credencial vazada naquela data breach que teve do LinkedIn lá em 2014, se não me engano. Puta, faz sentido. Faz sentido eu testar aquelas credenciais também, porque eu tenho certeza, não só certeza, a gente vê que pessoas ainda utilizam aquela mesma senha lá de 2014, do data breach do LinkedIn, ainda sendo utilizadas nos ambientes corporativos. Esse é um ponto. O outro ponto é, encontrei um site falso me passando por conta simples. O que eu faço com isso? Fala, cara, eu acho que onde que esse site está hospedado? Ele está hospedado na China? Cara, ele faz um plug na China, depois passa para Nova Zelândia, passa por aqui, por ali, está hospedado na Ucrânia. Como é que eu acho esse caminho e como é que eu solicito esse derrubado, esse takedown? Porque
Porque eu não posso simplesmente atacar aquele servidor. Aquele servidor que está na Nova Zelândia é uma empresa que está lá, ele só não sabe que ele está hospedando uma página falsa. Então ele precisa criar um dossiê, explicar para ele o que é, e muitas vezes é rápido para quem entende. Se é uma informação que chega para um time que não está muito bem preparado, ou que não tem a informação correta, fica patinando, e aí volta para o negócio fala, cara, não estou vendo valor nesse serviço. E ele perde de novo. Vocês veem algum outro caso, e aí eu queria aprofundar um pouco mais em Threat Intelligence, no sentido de que tipo de informações que a gente consegue ver, e eu não quero ficar... Eu queria na experiência de vocês, o que vocês conseguem ver na Deep and Dark Web que é relevante para os negócios? Essa pergunta é difícil. Essa Olha, pergunta é difícil. Assim, na verdade, você tem uma variedade de coisas que você acha enorme, né? Pô, acho que credenciais vazadas é o top 1, com certeza. Né? Esse muitas vezes é o fácil de ser achado. E muitas vezes, assim, hoje em dia é muito comum ali o reuso de credenciais, né? Então, assim... Exato. Então, muitas vezes ali, até mesmo credenciais que nem são exatamente da tua empresa, talvez é relevante ali se fazer um tratamento, alguma coisa, para você entender se aquilo encaixa ou não dentro. Mas algumas outras coisas, né? Antes da Bradesco Seguros, eu trabalhava num banco digital, e a gente localizava muito ali também movimentações acerca de, por exemplo, novos ataques, né? Até mesmo em outros players, às vezes há concorrentes ali, mas aquelas movimentações te servem para você se preparar, então entender ali o que está acontecendo dentro daqueles grupos de IRC ali, que o pessoal está planejando explorar tal vulnerabilidade, ou tal processo, ou tal aplicativo. Isso, só para tangibilizar para a turma também, são conversas entre pessoas planejando um tipo de ataque. Exatamente. Perfeito. É muito comum ter esse tipo de conversa e isso enriquece muito porque não é pouco comum você encontrar coisa que aí você olha, tá atacando o vizinho, de repente você olha, opa... E virou canhão para mim, é isso? Isso daqui também. Eu corro esse risco também. Você corre até antes de... às vezes o pessoal fala que é bom aprender com os erros, mas quando o erro do outro é melhor, é um pouquinho melhor, né? Então, mais barato. Mais barato também, né? Então credenciais, forma de vazamento, às vezes sites ali que são falsos, acho que é muito comum ter um volume bastante grande. Dependendo da indústria que você trabalha ali, principalmente quando você trabalha em e-commerce, é muito comum ter golpes ali relacionados com vendas de produtos passando, em bancos ali, muitas questões relacionadas aos processos de empréstimo. Então, não é nada... também é bem comum encontrar, por exemplo, pessoas se passando por sua instituição para aplicar golpes em outras pessoas, né? Isso é complicadíssimo, assim, eu já passei por caso de gente que foi na porta da empresa lá, querendo dinheiro e fazendo um escândalo, porque alguém no WhatsApp jurou de pé junto que tinha empréstimo lá, numa condição super bacana, ela deu dinheiro para aquela pessoa, caiu e ela estava querendo dinheiro de volta, e foi, puxa... E muitas vezes, assim, por mais que é um processo completamente desvinculado da sua instituição, você atacar essas pontas, você também acaba defendendo um pouco da imagem da empresa, né? Também é um ativo intangível, né? Mas assim, esses aqui são alguns exemplos. Provavelmente eu devo estar esquecendo de muitos outros. Boa. Léo, você tem algo para jogar na mesa e fazer aquele barulho? Eu acho que eu vou... Carlos, se você puder ajudar, eu só fico trazendo assunto agora, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram e a gente tem um ponto. Qual que é o momento certo do Threat Intel, né? Porque às vezes a gente enxerga... o Durões trouxe algumas coisas que são fantásticas, né? Poxa, agora eu já estou no momento em que eu quero proteger a imagem da minha empresa. Então você tem em mente aquilo que realmente vai te trazer de retorno um Threat Intelligence, né? Na sua visão, quando a gente fala de inteligência, né? O que ela tem que trazer no final do dia para você? Sei lá, vamos pegar um último exemplo que ele trouxe, reputação e imagem. Que mais? E aí por quê? Porque isso entra na sua bagagem de controles que você vai ter ao longo da sua carreira dentro da empresa. Então, qual que é a sua visão de inteligência? O que ela tem que trazer para você e que vai agregar, né, no final do dia? Perfeito. Eu acho que
reputação e imagem acho que é uma coisa super relevante, super interessante. O que eu observo muito é abertura de conta laranja. Putz, isso é uma coisa que aparece direto. Ou às vezes o cara abre uma conta, tudo muito bem regularizado e vende a conta, né? Então, tipo, às vezes ou ele aproveita algum vazamento de algum dado, alguma coisa e cria essa conta, ou senão ele faz a reputação dela muito boa para poder vender, né? Então, quando a gente bate o olho e começa a ter um aumento muito esporádico, ou muito significativo desse tipo de atuação num período muito curto, por exemplo, uma Black Friday, alguma coisa nesse sentido, ou, por exemplo, o cara cria alguns ADs, né? alguns propagandas, por exemplo, do dia para noite, assim, visando mais ou menos uma atuação de Black Friday, algo nesse sentido, é bem significativo. Eu acho que a primeira parte de imagem, que acho que é super interessante, tentar quantificar isso é muito difícil. Então, nos últimos 12 meses, quantos que a gente teve com essa características? Num período curto e específico, quantos que a gente teve com essa característica? Isso é importante para não ficar aquela imagem do tipo, agora a companhia virou uma companhia que abre conta laranja, ou virou aquela companhia que vende conta. Então, isso daí começa a ter um dano mais reputacional, né? Uma coisa muito importante e muito interessante que o Durães comentou, também já passei por isso, de tipo, a pessoa bate lá na porta e fala, eu dei 10 mil reais e vim receber meus 20 mil de empréstimos. Na época, trabalhava no banco de câmbio, a gente fala, cara, mas é câmbio, não é empréstimo. Então a gente bate o olho e fala, tá. Aí ficava aquelas grandes discussões internamente, né? Do tipo assim, ok, colocamos um banner dentro do site falando, não oferecemos empréstimo, ou a gente não faz nada. Se a gente fizer esse banner, o quanto que a gente está fomentando esse tipo de ataque? E se a gente não fizer nada, o quanto que a gente está sendo omisso? Então era uma discussão, a gente brincava que era do sexo dos anjos, né? Do tipo... Eu gostei muito desse exemplo, que é uma discussão que vai muito além de cibersegurança. É a cibersegurança trazendo à tona para o negócio e após essa discussão entrou com o CEO, entrou marketing, entrou jurídico, entrou a empresa inteira. Então, como que um bom exemplo, a cibersegurança influenciando decisões do negócio inteiro. Sim. Muito bom. Eu tenho um exemplo interessante nessa linha também, que em Trojan Intel a gente detectou que trabalhava num lugar que existia uma promoção ali, que se você trouxesse um cliente novo, você recebia ali um bônus, um dinheiro ali, né? E o cara criou um site, se fazendo pelo site da empresa, né? Falando, olha, aqui, se você abrir conta comigo, é muito mais fácil, mais rápido, quem foi negativo. Só que o que acontece? Muita gente começou a... E aí o cara, o que ele ganhava? Porque quando você indicava uma pessoa, quem estava chegando ganhava e quem indicava também ganhava. Então o cara estava fazendo dinheiro através da promoção. Ele era o main demido do negócio. Só que começou uma discussão maluca porque o cara estava trazendo muito cliente. Aí você falou, opa! Aí falou, não, mas o que ele tá fazendo é errado, ele tá fazendo um uso indevido da marca, ele tá se passando como se fosse empresa. Aí existia uma vertente que falava, cara, mas ele tá trazendo muito cliente. Olha a dualidade isso. Caramba, a discussão, né, cara? Impressionante. E aí foi, na época ali, a decisão foi, o pessoal do jurídico entrou em contato com o cara, entrou num acordo ali pra ele mudar um pouco o método dele ali pra chegar no meio termo ali, né? Pra não acabar com o negócio do cara, mas também pra não perder um canal interessante. Caramba. Mas tem coisas bem interessantes nesse sentido. E uma coisa que eu acabei me lembrando também é que hoje em dia também existe... o pessoal vende fraude pronta, né? Então você vende... Cardápio, né? Você tem um cardápio lá, poxa, tem um programa aqui que consegue abrir contas em tais bancos, eu tenho um programa aqui para burlar tal tecnologia de tais aqui. Então, hoje em dia, inclusive, está muito mais fácil ali para o fraudador médio, né? Antigamente você tinha que ser um cara hiper especializado em muitas coisas ali para você fazer uma fraude digital. Hoje em dia tem muitas coisas que vêm prontas, o cara praticamente segue um script ali para poder executar a fraude, né? E eu lembro que em muitas ocasiões dessas a gente pegava esse tipo de script para testar o quanto que a gente estava frágil aquele método, aquela aplicação, e isso também é de uma valia interessante, né? A gente acaba se preparando, pegando tendências de mercado ali, relacionado aos novos tipos de fraude. Inteligência de modelos de ataque, inteligência de ameaças sendo aplicadas no modelo de proatividade na defesa
para fraudes ou para eventos cibernéticos. E aí, você falou de fraude, mas muito comum para todo mundo é o tal do Ransomware as a Service. Então, nos grupos de Deep and Dark Web, você consegue comprar um Ransomware as a Service. Você vai pagar um tanto para utilizar aquele ransomware e você pode usar ele em tantos clientes, né? Isso. Então, tem DDoS as a Service, tem Phish as a Service, tem tudo hoje as a Service. O céu é o limite. É o limite. Não, o engraçado é o fraudador de fraudador, né? Às vezes ele vende o ransomware as a Service, mas aí o dinheiro vai pra conta do cara que vendeu. Aconteceu. E agora a gente usando... Eu acho que ficou muito claro assim, a importância da inteligência do Threat Intel dentro da organização. Só que a gente vem falando muito e eu quando eu vou falando, eu tento materializar na minha cabeça e eu acabo ficando analisando as ferramentas. Pô, essa ferramenta faz isso que a gente está falando aqui, essa aqui me traz tal informação. Mas no final do dia, né, eu vou pegar o seu gancho, eu preciso de uma pessoa atrás, eu preciso de um processo, porque aí eu vou começar a falar de modelagem. Por quê? Porque não é só receber, né? Não é só pegar tudo que a gente está recebendo, eu preciso ter uma certa modelagem desses tipos de ataque. Se vocês puderem trazer um pouco de experiência, a gente utilizando a inteligência e falando agora de modelagem de ataque, está dentro ali do guarda-chuva de Threat Intel, como que vocês veem isso? A modelagem de ataque, né? Eu acho que esse tema ele é difícil trazer dentro da companhia. É a mesma coisa que explicar dentro para alguém mais, sei lá, um pouco mais executivo, o SOC, né? Como que seria essa modelagem de ataque? Como que você faz ela rodar dentro da companhia? Porque você vai ter que se envolver com infraestrutura, você vai ter que se envolver com sistemas. Como que você fala de Threat Intel e modelagem de ataque para quem está escutando a gente? Eu acho que o começo de tudo, assim, eu tentei buscar na minha experiência mais nova, né? Primeiro bate-papo com a galera de produtos, acho que é fundamental. Eu quero saber, o cara assinou o contrato. Cara, como é que funciona um onboarding? Ele tem um self-assessment, um self-services, vamos chamar assim, onde ele mesmo cria credencial, ou não, essa credencial ela é gerenciada, compartilhada de maneira A, B e C, coisas nesse sentido. Beleza. Qual que é o URL? Qual que é o endpoint? Qual que é o tipo de informações que a gente tem exposto publicamente? Ok, se eu criar uma credencial, como que é feita essa credencial, né? Pode ser um usuário, pode ser uma senha, pode ser um CPF. Geralmente CPF não usa mais, né? Mas eu usou por muito tempo, né? Essa senha é uma senha de numérico, é uma senha alfanumérico, tem um duplo fator de autenticação, beleza. Aí, geralmente, a gente traz... o bate-papo ele começa nesse desenho, né? Para poder entender, beleza, onde que eu tenho uma ameaça na abertura de conta? Será que eu consigo botar uma senha sequencial? Será que eu consigo achar o dado da data de nascimento do cara e com isso eu já tentar exatamente aqueles testes de credenciais, né? Então, eu acho que a modelagem de ameaça, ela começa com uma visão mais de negócio, né? Entrada, coleta, processamento, armazenamento, coisas nesse sentido, né? De ponta a ponta, né? Fim a fim, assim. E aí, aos poucos, ir explorando quais são os riscos. Eu chamava de riscos, mas ameaça e é super importante nisso daí. Por isso que eu acho que é muito interessante sempre trazer chapeuzinhos diferentes. Não deixar só o cara de governança e falar com o cara de produtos. Beleza, teve um mapeamento inicial? Traz o cara de AppSec, traz o cara de defesa, traz o cara de sei lá, um outro perfil, uma de privacidade, por exemplo, uma coisa super interessante. Então, uma coisa que eu vi, e aí trazendo até de experiência também, essa modelagem que você falou, muitas vezes eles colocam uma armadilha, sei lá, mas no banco de dados, né? Você fala assim, olha, eu tenho meu banco com os meus dados que podem ser vazados, vamos criar pede pro pessoal de banco, ver o impacto que isso vai gerar, gera uma... Fingerprint. E a gente conseguir monitorar, porque aí de repente fala assim, nossa, vazou-se o dado da empresa X. Você vai falar, gente, não é o meu, porque o meu eu tenho como rastrear, né? Eu tenho uma rastreabilidade do meu dado. E aí eu vou empurrar para você, Durões, para a gente falar também de terceiro, né? Porque a gente tá olhando o nosso Threat Intel. Ah, nossa, eu tô bem, né? Mas e esse terceiro, Third Party Management que a gente fala? A gente também tem que começar a fazer um Threat Intel
né, nesse cara para alimentar a gente, né? O que você acha disso daí? Cara, eu acho um baita desafio. Não é? Assim, porque até como eu comentei no comecinho, né? Hoje a gente tem um volume de integrações e dependências dentro da esteira de negócio que, de fato, é um desafio muito grande você conhecer toda a sua cadeia de terceiros, conhecer de verdade, né? Às vezes você tem ali um processo de avaliação de terceiros ali, muitas vezes baseado em volume de perguntas, por mais que, assim, mas como uma pessoa que também responde aqueles questionários, né? Porque muitas vezes a gente está do outro lado do balcão, a gente sabe que nem sempre a pergunta ela é certeira o suficiente para pegar aquilo que de fato é importante ali como uma ameaça, né? E assim, é óbvio, né, que isso não desqualifica em nada o processo de gestão de terceiro, pelo contrário, é extremamente importante. Extremamente, eu acho que, na verdade, a gente precisa até qualificar cada vez mais. Já tem uma melhoria muito grande nesse processo, né? A gente está já transitando das planilhas, começando a ir para ferramentas, tem ferramentas um pouco mais modernas, e até a modernização dessas ferramentas com certeza vai apoiar muito na maturidade desse processo, que hoje ainda é bastante oneroso nas empresas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que um dos caminhos importantes é você conhecer o seu negócio. Porque até para você ter uma conversa ali com a área de produto, ou fazer uma modelagem de ameaça, ou fazer... você conhecendo a sua esteira de negócio, você vai ter uma noção exata de qual que é o papel daquele terceiro dentro daquele processo, qual que é a importância deles em termos de impacto, né? Porque ele sofreu um incidente, a gente não está falando só de vazamento de dados, mas ele também pode ter um impacto ali financeiro na sua empresa, pode ter a questão de vazamento de dados, disponibilidade, e talvez aí a gente começar a aplicar inteligência para poder fazer uma avaliação um pouco mais bem direcionada para aquilo que realmente interessa, né? Um pouco mais enxuto, um pouco mais assertivo. Porque hoje, de fato, assim, de uma forma... falando do mercado de uma forma geral, obviamente devem ter bons exemplos e maus exemplos, mas de uma forma geral a gente avalia o fornecedor muito ainda em cima de framework, né? A gente pega aquele framework padrão, avalia o fornecedor e, poxa, ele passando tá tudo certo, mas muitas vezes a gente tem um detalhe que vai muito além daquele framework, que é o ponto onde a gente tem a ameaça ali consolidada, né? Então, eu acho que você conhecendo o seu negócio te ajuda a ser um pouco mais assertivo para você poder avaliar os fornecedores. E, obviamente, quando você tem um serviço de monitoramento, assim, você está olhando para além das suas barreiras ali, né? Dos seus muros, né? E, eventualmente, isso também é uma forma ali, nesse caso mais reativa, de você detectar qualquer movimento ali que possa impactar tal fornecedor que é relevante dentro do seu negócio. Boa. Eu queria puxar um gancho do que você falou de conhecer o seu negócio. A gente fala muito disso aqui, e um exemplo que você trouxe de fraude para o seu negócio é criar contas, vender contas, fraudar contas, mas puxando isso para uma discussão um pouco mais de maturidade. E vocês três já passaram por várias empresas de diferentes tamanhos. Você hoje está num startup mais scale-up, está crescendo muito, já está bem grande, Bradesco Seguros, e não só nas empresas que vocês estão hoje, mas nas empresas que já passaram, empresa grande, média, que vocês conhecem de mercado. E aí, voltando a falar de maturidade, Threat Intelligence, que a gente vai monitorar Deep and Dark Web, é para todo mundo? É para qualquer tipo de maturidade? E se não, o que quem está escutando a gente do outro lado, que é um CISO, um gerente de segurança, um coordenador, ou alguém de segurança que está olhando para dentro de casa, fala, cara, eu ainda tenho algumas outras coisas para fazer, algumas outras coisas para implementar antes de dar um passo a Threat Intel. Ou não, eu começo com Threat Intel, sei o que está acontecendo, depois eu implemento algumas ações de maturidade em segurança. O que vocês acham sobre isso com a experiência de vocês? Olha, assim, pegando a literatura bonitinha, eu podia falar que talvez, poxa, primeiro você tem que conhecer os seus processos, os seus ativos, tem que, enfim, ter um time. E isso faz sentido ali para você entrar de uma forma mais suave. Mas eu acho que Threat Intel, sim, pode ser para todo mundo, até porque empresas estão um pouco menos maduras, talvez elas sofram um pouquinho no início, né, nessa questão de falso positivo, de ter um volume, de ter uma dificuldade.
Mas você entendendo que você está numa empresa menos madura de forma de processo, o Thread Intel talvez é uma chance de você antecipar um problema, algo ali que você não está maduro o suficiente para detectar, um problema que talvez você, na sua lista de prioridades, ele ainda está um pouco mais na frente para você olhar e talvez você pode, ou mesmo que de forma reativa, minimizar um impacto. Então, assim, é óbvio que se você seguir a cartilha bonitinha de ter uma boa gestão de ativos, uma boa gestão de uma boa estrutura ali para você tratar processos já integrados com a sua operação, ter pessoas para tratar, talvez é um mundo ideal para você entrar legal no Thread Intel. Numa empresa mais madura, eu entendo que menos madura, eu entendo que também tem um valor. Sim. Que é como se você, cara, tem alguém olhando ali porque eu ainda não estou maduro o suficiente para cobrir tudo que eu preciso, mas eu tenho alguém que pode pegar um jacaré pelo rabo ali na última milha ali, pode me salvar de uma fria, entendeu? Então acaba servindo como uma espécie de seguro ali, né? Boa. Carlos, o que você acha disso tudo, cara? Faz sentido, não faz? É pra todo mundo, não é? Sim, eu acho que faz muito sentido. Isso que o Durance falou é importantíssimo. Eu lembro quando eu entrei nessa jornada do banco de câmbio, a primeira coisa que eu pensei eu vou direto no Thread Intelligence, né? Aí eu falei, calma, será que... Aí, refletindo e conversando com outras pessoas mais seniors até então, eles falaram, cara, você já parou pra ver se você fez o básico bem feito? Aí eu falei, é só um. É um bom ponto, né? Sim. Então eu lembro que aí parei, respirei, dei uma olhada, tá, beleza. Vamos voltar pro back to basics, né? A primeira coisa, superfície de ataque. O que tá exposto? O que tá internet face, né? O que eu tô atuando de uma maneira de ser um imã de hackers, né? Acho que esse era a primeira grande desafio, né? E aí sim, beleza. O que deveria estar exposto que realmente precisa, por causa que é uma funcionalidade de um negócio, é uma aplicação web, sei lá, uma aplicação mobile, coisas nesse sentido. E aquilo que não deveria estar exposto, mas está. Alguma má configuração de cloud, alguma coisa de alguma chave que foi compartilhada num repositório pessoal. Então, aí baseado nessas iniciativas, acho que a parte de Internet Face ela é super interessante, que já dá para ter algumas atividades quick wins, né? Então, beleza, qual que é meu IP? Qual que é a minha porta? Cara, vou usar uns 15 minutinhos para dedicar um tempinho ali no Shodan. Cara, vou dedicar um tempinho ali para fazer um Nmap. O que tem de domínios rolando ali por trás. Aí isso daí acaba sendo um comecinho do thread interno. Então, boa. Beleza. Comecei essas ferramentas open source. Depois dá uma olhada no PasteBin. Beleza. Aí eu vou criando sempre uma POC, né? Acho que o melhor modelo é aquele que você começa com um skate, vira um patinete, depois vira uma bicicleta, né? E não mirar direto no foguete, né? Então, o foguete já tá ré hoje, né? Então tá difícil. Mas eu vou pegar esse seu gancho, que tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é boa para quem tá com algum problema de contratar, ou então quem tá querendo entrar talvez nessa área, porque a gente tem todo tipo de pessoa escutando a gente, né? Sim. E tem uma pergunta boa aqui que a inteligência depende de expertise e habilidade de pessoas especializadas. Que tipo de pessoa nós, CISOs, deveríamos contratar para colocar dentro de uma área nossa de Threat Intelligence? E agora vamos lá, a gente tem que contratar. A gente sabe que está difícil o mercado, né? A gente às vezes quer um cara que manja de Threat Intelligence, só que DevSecOps, governança, a gente quer tudo. Mas vamos falar de Threat Intelligence. Vocês precisam contratar agora. Qual que é o perfil que a gente colocaria para dentro dessa área? Eu acho que primeira coisa, um cara mega curioso. Né? Então, um cara que pergunta, um cara que vai para trás, vai para cima, entende, quer tentar fazer a coisa acontecer. É aquele cara que acaba virando muitas vezes o inimigo do suporte, né? O cara que quebra a máquina do Linux, o cara que instala um monte de coisa, sabe? Então, tipo, porque a galera não vai aprender logo de começo, né? Vai apanhar, vai aprender, vai começar a ter um ponto inicial, e aí sim, uma diretriz, entendendo? Ó, consulta mais esse cara, dá uma olhada mais nos vídeos no YouTube, coisas nesse sentido. Aí você vai dando um insight e você vai trazendo mais essa pessoa. Mas acho que uma pessoa curiosa, acho que muito importante, uma pessoa mais proativa, uma pessoa que gosta de aprender, gosta de estudar, gosta de bater a cabeça. Eu acho que esse perfil ele é super importante. Ele precisa ser um especialista, ter conhecimentos técnicos profundos? Acho que logo de cara não. Assim, inicialmente não. Mas... Muito mais soft skill? Sim.
do que um hard skill. Muito mais um conhecimento de curiosidade, de ir atrás e ter aquela chamada faca na caveira do que sei todas as linguagens de programação. Faixa do Rambo, a faca no dente. O Carlão trouxe uns pontos legais. Puta, deixa eu ver no Shodan aqui o que eu tenho exposto aqui. Faz uma pesquisinha simples, né? Isso. E aí eu até costumo falar assim, cara, a gente tem ferramenta hoje, né? Mas se você for uma pessoa que só sabe mexer em ferramenta, você é um cara ferramenteiro, né? Pô, para um pouco, né? Faz um exercicinho. Complementa aí, Durães. Você concorda? Eu concordo totalmente. Eu acho que essa capacidade analítica ali, aquela pessoa que ela consegue correlacionar coisas diferentes, né? É o cara que vai ser o cara de Thread Intel. Porque muitas vezes ali, de fato, tem coisas muito distintas ali que ela pode ter uma correlação e nem todo mundo tem a capacidade de enxergar aquela correlação, né? Então, alguém com uma veia muito analítica, alguém que consegue se colocar no lugar do atacante, né? Entender ali, poxa, se eu estivesse do outro lado, o que eu faria para que aquilo fosse possível, né? Óbvio, assim, falando de hard skill, talvez alguém que tivesse alguma capacidade de analisar dados ali, pode ser alguma coisa interessante ali, porque muitas vezes você tem que nem sempre o dado é pouca coisa, né? Às vezes tem que extrair algumas coisas maiores ali, isso talvez seja um diferencial, mas talvez não é o primordial para você começar. Para começar, de fato, ali, alguém com uma veia de investigação, uma veia de pesquisar, de se colocar no lugar do atacante, uma veia de curiosidade, de fato, para saber como é que as coisas funcionam ali, eu acho que ela vai ter um aproveitamento muito maior daquilo que ela está pesquisando, do que ela está encontrando, e ela vai conseguir pegar aquilo ali e transformar em algo que faça sentido ali dentro da inteligência que ela está colocando na operação. Boa. Eu acho que isso ajuda quem está escutando a querer montar essa área, né? Que é uma área muito difícil. Já é difícil a gente ter recurso, né? Hoje em dia. E aí você fala assim, poxa, agora eu quero montar uma área de inteligência, já é o desafio, acho que aumenta cada vez mais, né? Você ia falar, Durães? Não tinha mais nada para complementar, não. Bom, eu ia só, para não perder a ideia, o ponto, você mencionou o básico bem feito também, e o Felipe já levantou a plaquinha ali, já estouramos o tempo. Você falou o básico perfeito, básico bem feito, não existe básico perfeito, deixar bem claro. Mas a gente gravou um headcast no outro escritório ainda, somente falando sobre o poder do básico bem feito. É sensacional. E foi uma discussão muito profunda, muito bacana, desmistificando, precisamos fazer a arte do mundo. Cara, volta pro básico, faz direito e vai montando essa escadinha. Então, puxando seu gancho, procurem aí no nosso headcast aqui no YouTube, para você que está no YouTube, você que está dirigindo no Spotify, depois que chegar em casa ou no escritório, busca lá, porque vale a pena. E eu queria só fazer uma rodada antes da gente terminar, como eu sempre faço, o que fica de hoje, qual é aquele ponto principal, falo, puta, esse ponto é legal demais, para reforçar para a galera que está ouvindo a gente, que dá para implementar, ou dá para pensar, ou dá para rascunhar alguma coisa. Bora lá? Mensagem final. Isso aí. Eu vou começar hoje com o Leonel. Não. O Leonel tá aqui achando que você vai ficar aí só de bracinho cruzado. Vamos embora. Matheus. O que ficou hoje? O que é uma dica ou uma ideia para quem está assistindo a gente? Bora lá, Léo. Eu acho que é um tema muito interessante. Quando a gente fala de inteligência, ele é uma área em que eu acho que todos os CISOs gostariam de ter dentro da sua empresa. Por quê? Porque você trabalha de maneira holística, né? Você trabalha tentando se antecipar sempre. Isso é muito bom, né? Você para de ser um pouco mais reativo. Então, para mim, a mensagem final é a gente continuar tentando evoluir com essa inteligência, a gente evoluir cada vez mais na proatividade, responder mais rápido. Eu acho que é o que a gente vive aqui, responder rápido. É o que a gente viu lá atrás de agilidade Isso. na resposta a tantos incidentes, tantas ameaças que a gente tem. Boa, muito legal. Vou apertar ninguém agora não, vou deixar vocês dois se escolherem. Vai. Não para o ímpar. Não, cara, eu concordo com o que o Leonel disse. Roubar um pouquinho do que o Matheus comentou também, o básico é bem importante. Para quem está começando, o básico serve extremamente bem, né? Acho que para quem às vezes não está numa empresa que não tem a competência do digital, que está começando a montar um time, etc.,
eventualmente você talvez colocar alguém para olhar um feed, começar com poucas coisas, eventualmente exercitar o assunto ali. Acho que aquilo ali já vai te puxar um fio ali que você vai começar a fazer bastante coisas. Vincular o Threat Intel com uma própria estratégia de segurança, com o plano diretor, é algo importante, porque de lá você vai trazer muita coisa que é tendência de ameaça, né? Onde você precisa se reforçar mais, precisa se reforçar menos, também é bem importante. E eu acredito que também que o soft skill acaba sendo muito mais importante que os hard skill dentro dessa competência de Threat Intel. Imagino que foi as principais características que a gente discutiu aqui, que eu acredito aqui como um bom trabalho nesse segmento. Boa, dá. Carlos. Pô, falar por último é difícil, não porque eu sempre era o último. Então eu até agora eu te ajudei, tá vendo? Você ficou bravo comigo. Pô, vocês mandaram super bem, falaram pontos super relevantes, ficar por último é mais difícil mesmo. Pode repetir, cara. Alguma coisa que é importante e de verdade. Reforça, a gente quer deixar a mensagem para alguém do lado de lá que fala, cara, isso é importante para mim, já falaram, beleza. Eu acho que o primordial, acho que primeiramente banho de loja, acho que vou repetir, perdão. Bora. Mas ali, como é que coleta, processa, armazena, como é que faz um onboarding, como é que faz, sei lá, as transações, como é que eu puxo o relatório, é uma visão daquilo dali, um pouco das ameaças, e começar pequenininho, com soft skills, uma pessoa super engajada, super interessada, aquele que eu acabei brincando, né? Falando, o inimigo do suporte quebra o Linux, quebra não sei o quê. Uma ferramenta open source ali, depois que acaba capturando, showdazinho, Senses. Eu lembro que uma outra plataforma super interessante, que acho que era Spiderfoot, se não me engano, que ela meio que consolida isso daí. Beleza, bateu o olho, ok. Faz como se fosse um risk assessment. Qual que seria o próximo passo da maturidade? Boa. Quanto que eu tenho que investir em pessoas, processo, tecnologia? O que tá dando certo? Então, acho que... Tenho certeza que depois da primeira descoberta o processo vira. É isso aí. É verdade. E só para complementar, acho que você trouxe o que a gente não acabou falando, hein? Hoje a gente acabou, acho que não falando essa palavra, mas o risco. A hora que você traz um risco para a mesa, falando assim, ó, eu consegui antecipar isso com aquilo ali, com aquela minha areazinha pequenininha. Talvez se eu tivesse mais recurso ali, eu conseguiria antecipar muito mais. Estratégia total, é isso aí. Opa, né? Começando pequenininho. Você mandou bem, cara. Acho que uma coisa que eu achei super interessante, e é uma experiência que comecei a fazer, sinergia com as outras áreas. Uhum. A equipe de compliance, eles têm um processo de Know Your Customer. Beleza, quanto que eles podem utilizar as plataformas de Threat Intelligence para contribuir com essa parte de abertura de conta? A própria senha, quanto que eu consigo puxar a galera de produto, fazer uns testes ou identificar aqueles clientes dentro da base e pedir para eles alterarem a senha. Boa. Trocar um MFA. Então, eu acabo brincando, né? Eu falo muito isso daí, né? Eu falo, cara, eu não posso ser o Smeagol, né? A plataforma é minha, só eu tenho acesso. Não. Estabelecer um processinho ali, bem inicialmente, conceder o acesso para a galera para aqueles módulos, acho que é uma coisa que está dando resultado muito bom. Você matou uma pau nessa, cara. Assim, acho que, assim, além do básico bem feito, assim, o simples é maravilhoso, cara. Assim, hoje em dia também, muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa que acaba deixando o processo tão robusto que acaba criando uma frição e é complexo, ele é complexo e não evolui da forma, ou ele acaba sendo muito moroso, todo mundo detesta aquele processo, né? Então, assim, manter o simples ali, você buscar a sinergia é um outro ponto bem legal também. Cara. Excelente. Bom, eu vou deixar só meus 2 centavos aqui, que uma coisa que eu ainda vejo algumas pessoas do mercado fazerem errado é olhar para a Threat Intel como uma foto. E você mencionou de olhar tendências, eu gostei muito de olhar as tendências. Eu falei ali atrás de presente, passado e futuro, você vê o que já foi vazado, mas você consegue enxergar tendências de mercado com os meus pares, outras empresas concorrentes, ou olhar para o futuro e ver se estão planejando um ataque contra mim. Então, minha mensagem para vocês é não tratem Threat Intel como uma foto. Tem que ser um filme e você tem que monitorar o que está acontecendo, porque só assim a gente consegue tomar ações relevantes para proteger a empresa. Então, esse é o que fica para mim desse bate-papo, é uma coisa que eu reflito bastante também. Beleza? Beleza. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos, Durães, Léo, pela presença. Tamo junto. Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez. Continuem com a gente aqui para os próximos. Tamo junto. Um abraço. Edgecast.